amiguinhos do vlog do Zek, hoje com a Canon EF200mm f2 LIS USM, que é simplesmente a lente mais foda que a gente já viu aqui no vlog do Zek. Ela não somente faz parte aí da elite de telefotos primes brancas da Canon, como ela é de maior abertura em f2, discutivelmente a mais gostosa de usar aí por ser a menor, e sem dúvidas a que tem a melhor qualidade de imagem que a gente já viu aqui no canal. E hoje a gente vai ver aí como que ela funciona, como é essa qualidade de imagem, pra quem é da lente aqui mais especial que a gente já viu no VDZ. Bom, vamos falar aqui do design da Canon EF200mm f2 LIS USM. Hoje vocês podem ver que eu tô aqui de luvas, né? Vocês não são obrigados a ver a pele seca dos meus dedos, então eu decidi começar a usar luva, que é bem mais gostoso para eu pegar aqui nos equipamentos. Eu posso apoiar onde eu quiser, que não vai deixar marca na nossa lente. E também ela já está fora do carrying case, né? Vocês podem ver lá no blog do Zak a maleta que a Canon acompanha, né? Eu não consegui mostrar aqui porque ela não cabe a minha distância entre a câmera aqui, então ela já está inclusive montada na câmera, na 5D Mark II, e vocês podem ler o restante das coisas que vem na caixa lá no blog do Zak. E de qualquer maneira, essa daqui é a Canon EF200mm f2 LIS USM. Bom, a primeira coisa que você nota é que essa daqui é a maior lente que a gente já viu aqui no vlog do Zak. Ela tem aqui 21 centímetros, né, que é muito maior do que qualquer prime que a gente já viu. Eu tenho aqui a 50mm 1.4, vamos apoiar elas aqui no meio. Vocês podem ter uma ideia aí de como essa lente daqui é grande, porque a especificação 200mm f2 exige no mínimo uma abertura de 10 centímetros, né? Então a gente tem um elemento frontal aqui gigante, aqui na frente, e para isso ela começa aqui maiorzinha, vai diminuindo, afunilando até o nosso F-mount e até chegar lá na nossa câmera. É o design aí da nossa lente. Uma lente de operação extremamente simples, né? É uma prime, então ela só tem aqui um anel de foco manual. Vocês conseguem ver lá na janelinha que ele é extremamente suave, né? Não tem joguinho, qualquer uma das distâncias que eu mexo aqui, ele não tem atraso aqui. Ela tem também de característica esse pad de tripé, que ele é preso no corpo, né? Ele é diferente de outras câmeras que a gente já viu por aqui, que isso aqui sai. Esse daqui não sai, e você consegue ver que ele tem os dentes, ele vai prendendo em 45 centímetros. É só você prender aqui que ele fica mais preso. E aqui na frente ela tem um outro anel. Esse anel aqui é o do Focus Preset, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Vocês veem que ele já mexeu aí. E outra característica é que ela tem um apoio aqui na frente, aqui é fixo, né? E ela tem mais uns botõezinhos aqui que eu vou explicar como funciona. De qualquer maneira, vamos girar aqui para o nosso lado para vocês conhecerem as funções da lente. Deixa eu mexer a câmera toda. Começa aqui a função do estabilizador. É um estabilizador de última geração da Canon, que é o único na linha que tem 5 stops de correção. Então é muito bacana aí quando você está com pouca luz, que é para que essa lente foi desenhada, você chega quase em 1/5 de correção aqui com um estabilizador de 5 stops. E ele tem os dois modos, né? O modo 1 ele vai corrigir nos dois eixos, e o modo 2 só vai corrigir o eixo perpendicular ao panning, que é bacana aí se você está acompanhando, né, movimento de carro, por exemplo, numa pista de corrida. A câmera não vai corrigir esse movimento, vai achar que é composição e só vai estabilizar aí os movimentos perpendiculares a esse. E ele também é um estabilizador exclusivo aqui das telefotos, que ele consegue detectar sozinho esse pé de tripé, e nesse caso ele só vai corrigir pelo mirror slap, né, que é um movimento que o próprio espelho faz na câmera. Ele só vai corrigir. Para isso é um estabilizador aí muito bacana. E aqui embaixo a gente tem, né, a nossa primeira função exclusiva, que é o tal aqui do Focus Preset. O Focus Preset nada mais é que uma memória que você consegue marcar na sua lente uma distância fixa, e quando você gira esse anel aqui da frente, ela volta para essa distância instantaneamente. É só você colocar aqui a distância que você quiser, né? Eu vou colocar aqui os 2,5 metros, apertar aqui o meu obturador e apertar o meu set. Vocês escutam aí que ela faz um bip, e aí em qualquer distância que eu tiver aqui, se eu tiver lá no infinito, quando eu movimentar essa roda dentadinha aqui, que ela vai um pouquinho para a direita ou para a esquerda, ó, ele volta instantaneamente para a distância que eu tinha colocado. Isso é muito interessante, por exemplo, quando você está fotografando moda e você sabe aonde a modelo vai parar no final da passarela. Então, ao invés de você ficar aí dependendo do sistema de foco phase, você já sabe uma distância específica, você simplesmente programa lá no Focus Preset, gira aqui o seu anel e ele volta instantaneamente para isso. E ela tem também uma outra coisa exclusiva das telefotos, que são esses botões aqui na frente,
né? Ela tem 4 botões, tem um ali, um aqui e um aqui embaixo, que eles são os focus stop. Ele simplesmente, quando você aperta, ele desliga o sistema de foco, dependendo de como tiver programado lá na sua câmera, e aí você não tem problema aí de focar em rede quando você tiver com algum esporte atrás de rede, tipo vôlei ou tênis. Esse botão simplesmente serve para controlar o foco ao invés de você controlar lá na sua câmera. Um outro detalhe final aqui é que ela não aceita filtros aqui na frente, né? Eles seriam grandes demais. E a Canon fez um sistema aqui que chama Drop-In, que é uma baioneta que você tem aqui atrás, que você encaixa filtros de 52mm, fica o buraco aqui na lente, e é só você encaixar lá de volta para usar os filtros. E de resto aqui tem um sistema de desligar e ligar o foco automático, né? É bem comum aí que a gente tem em qualquer lente. Tem até um limitador aqui para o infinito, ou só os 3,5 metros que ela focaria muito mais rápido. E é isso, gente, não tem muito mais o que ver, a não ser que ela é extremamente bem construída, né? Ela não é melhor construída que as outras séries, porque ela tem praticamente aí o mesmo design, só que ela é um pouquinho maior. Vamos montar aqui o HUD que eu postei lá no Facebook, né? Esse HUD sozinho custa quase $800, então tome muito cuidado com ele, é só você encaixar ele aqui na frente e prender. Esse daqui é o nosso trambolho. E outra coisa que eu queria mostrar, a última coisa, é a lente mais próxima que a gente tem dessa daqui no lineup da Canon. Na minha opinião, é a Zoom EF70-200 f2.8, que eu sei que muitos de vocês têm, é a lente favorita de muitos de vocês, e eu tenho ela daqui do lado para mostrar como que elas se comparam, né? Bom, a primeira coisa que você nota é que a 200 f2.8 zoom ela é muito menor, evidente, porque é um stop a menos aí de luz. Mas vocês conseguem ver que ela não é muito menor de comprimento, né? A única diferença aqui é 1 centímetro, que essa daqui tem o drop-in, coisa que a 70-200 aceita os filtros aqui na frente. E é isso daí, né? Muitos de vocês têm a dúvida se a gente compra a 2.8 ou a 200, e eu posso garantir para vocês de que qualidade de imagem as duas estão praticamente no mesmo nível, mas evidente, essa daqui tem um stop a mais de luminosidade. A EF200mm f2.L e S-USM, que, desculpem novamente o palavrão, é a lente mais que a gente já viu aqui no vlog do Zac. Porque a qualidade dos arquivos direto da câmera é tão boa que a correção via software para contraste, nitidez e cores é tão pequena que me faz pensar o que tem de errado nas outras lentes. Enquanto a maioria das fotos que a gente vê por aqui tem compensações grosseiras de exposições, níveis de preto e brancos e saturação, a f200mm f2.L e S-USM gera arquivos tão impressionantes que tudo que a gente está vendo aqui tem no máximo um pouquinho de mais contraste ou cor. Mesmo em f2, o desempenho óptico é absolutamente perfeito, com nenhuma diferença de nitidez do centro para as bordas, que faz os mínimos detalhes do plano focal curtíssimo em 200mm f2 saltarem na tela. É aquela velha história do look das imagens que fica bem diferente de qualquer outra lente, que é a exclusividade do topo de linha, como a f85 f1.2L2 USM, a 135 f2L USM, 300mm f2.8 para cima, enfim, imagens cheias de personalidade e o grande motivo aí de se dar o trabalho de carregar estes equipamentos especiais. Quer as fotos mais especiais na distância de 200mm, esta é a lente para você. Distorções óticas são inexistentes nesse projeto, já que ela conta com um elemento fluorite e 2 elementos UD, que garantem correção perfeita de CA lateral ou axial, e é a primeira vez que vemos isso no vlog do Zac no telefoto. Vinheta é acentuada em abertura máxima f2 e muito aparente em foco mínimo, o que dá personalidade às imagens e o tal look específico direto da câmera. Você já consegue ver isso nos arquivos e, como eu sempre falo, é muito mais interessante do que gerar a vinheta via software. Reprodução de cor é de longe a melhor que a gente já viu por aqui e que prova a ciência de cores que a Canon tem sucesso aí no mercado. Elas nem sempre são fiéis à realidade, com amarelos saturados demais e vermelhos vivos, mas que ficam fantásticos em impressões gigantes e muito difíceis de reproduzir em outros sistemas. Essa lente com uma câmera full frame moderna a partir da 5D Mark II, e vocês têm o melhor conjunto óptico para reproduções de cor na Canon. Bokeh é um destaque dentre as telefotos porque essa aqui é a mais curta e mais cremosa em f2. Essa lente sem dúvida fará uma mistura de cores muito agradável que, de novo, dá personalidade às imagens como nenhuma outra lente. Enfim, qualidade de imagem do c****, numa construção impecável, num equipamento que é um tesão de usar. Para quem é a f200mm f2.L e S USM.
Bom, o pessoal do telefoto que quer experimentar o que a Canon consegue fazer nas primes brancas topo de linha, esse é o melhor ponto de partida porque, ela é a mais barata entre as 300, 400, 500, 600mm, e 2, é a mais fácil de usar. 200mm é uma distância que vários de vocês já têm uma zoom, e basta tentar imaginar a abertura máxima até f2 para sonhar com os resultados. O pessoal que pode pagar o que a Canon está pedindo, não tenha dúvida, nenhuma outra lente te fará mais feliz. O pessoal que tem como alugar, ótimo, vá ter o final de semana mais feliz da sua vida com essa lente. E quem não pode ter a 200mm f2.L e S-USM por enquanto, simplesmente sonhe. Essa daqui, sem dúvidas, é a lente dos sonhos aí da linha da Canon. Ela entrega qualidade de imagem absolutamente impecável, né? É um equipamento premium aí nessa construção, todos esses elementos, né? Esse peso, essa elite mesmo que a Canon coloca aí, todo esse carinho que eles têm por essas linhas de maior preço. E essa daqui, sem dúvidas aí, se você é fotógrafo iniciante, continue nessa carreira, junte seu dinheiro para um dia subir numa lente dessas. Se você puder alugar, vai lá, se diverte um dia na sua vida. Mas essa daqui é sem dúvidas a melhor lente que a gente já viu aqui, e eu recomendo para todo mundo, antes de morrer, teste uma das telefotos primes brancas da Canon. Vamos mandar os abraços lá do vlog do Zach, do 28mm, não, do AFS 1424 da Nikon, que foi o Edilson Ferreira Borges, o Júlio César FGA, o Tamo no Mundo, o Marcos Martins, o Rô Silva, o Tomás Soares e o Matheus Silva. Esse daqui é o vlog do Zach. Não deixem de ler o review completo dessa lente aqui lá no blog, né? Vocês têm mais fotos, vocês têm a demonstração aqui do case completo. E também a descrição mais precisa aí da qualidade de imagem. Os vídeos estão no YouTube e no Vimeo, vocês podem ver todas as fotos no Flickr e no Tumblr. Eu estou com o Instagram com fotografia de rua, e mandem mensagens via Facebook e Twitter. Gostou do vídeo, quer apoiar? A gente também tem uma conta lá no Patreon. E é isso, um beijo, uma de sempre, e até o próximo vídeo.